Essa é a segunda fase. Fala, terceira fase. Aqui que está o problema que eu quero falar para vocês. Problema e solução, mas tem um problema. Para alguns. Sobre nós. Fala, terceira fase. O Espírito agora está sobre nós. A terceira fase é chamado revestimento de poder. Na primeira ele te convence, na segunda ele habita em você e te guia, na terceira ele te reveste de poder, para ser testemunha dele. Nessa terceira fase você recebe o batismo com fogo, batismo de poder. Batismo de fogo é um batismo de poder. Coloca em Atos capítulo 1, versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Fala, quando o Espírito Santo desce sobre mim, fala, eu sou batizado com fogo. É aqui que mora a diferença. Tem pessoas que nasceram de novo, foram batizados no Espírito, estão imersos para dentro dessa nova dimensão de vida, mas não receberam o revestimento de poder ainda. Elas não receberam o batismo de poder, que é o batismo de fogo. É dentro dessa terceira dimensão que nós aprendemos o quê? A operar, recebemos poder. Ou seja, os dons do Espírito Santo são te dados. Falar em línguas é um dom. Interpretar línguas é dom. Curar os enfermos é dom. Você pode receber o dom de operar em milagres, curas, sinais e maravilhas, para testificar que Jesus é o Senhor, que Ele curava, que Ele libertava, que Ele continua fazendo isso através do poder do Evangelho, do Espírito Santo. Porém, essa terceira fase é uma fase perigosa. É uma fase que traz muitos problemas para as igrejas e para o meio pentecostal. É onde alguns querem pular etapa na vida. Eu quero dizer para você que há uma etapa, há processos que nós vamos passando, e alguns gostam de pular esses processos. O caminho até chegar no cenáculo tinha que passar pelo Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Eu, quando estive em Israel, eu passei pelo caminho até chegar em Jerusalém, tinha Gólgota. Eu tive que passar primeiro por Gólgota. Eu vi onde Jesus foi crucificado, para depois nós ir para o centro de Jerusalém, lá no cenáculo, onde eles foram revestidos. Mas agora há um processo para você entender que, infelizmente, há uma possibilidade das pessoas cortar caminho, pular etapa. Tem muitos que estão na fase do conhecimento, que estão ainda na fase do convencimento e querem obter poder. Tem como, apóstolo, uma pessoa que não nasceu do Espírito Santo operar em poder? Tem, e é bíblico para vocês. E essas pessoas trazem muito problema para o Evangelho. E eu vou mostrar na Bíblia para você aqui, versículo por versículo agora, para vocês entenderem quem são os falsos profetas, quem são os falsos crentes, que os apóstolos sempre falavam que estavam no meio, que saíram do nosso meio, mas não pertenciam a nós. João disse, eles saíram do nosso meio, mas não pertenciam a nós, porque se pertencesse a nós, se eles fossem guiados pelo mesmo Espírito, ou Espírito de Deus, eles jamais teriam saído do nosso meio. Mas eles entraram em nosso meio, receberam do que nós tínhamos e saíram fazendo a sua própria vontade. Se tornaram falsos profetas. Com sinais, tá? Com sinais. Jesus, no livro, quando ele foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio na forma corpórea de uma pomba e repousou sobre ele. E Lucas capítulo 4, versículo 1, coloca aí. E pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão,
e foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, pelo Espírito ao deserto. Dá glória a Jesus. Fala, Jesus pleno do Espírito Santo. Essa palavra pleno é cheio, Jesus cheio. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Olha para mim, irmãos. Uma pessoa pode estar cheia do Espírito Santo e não ser batizado com o poder do Espírito Santo? Sim. Eu lembro quando, meus 19 anos, eu já era dotado do poder do Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo e com poder entre 16 para 17 anos, meu final de 16 anos de idade. Eu já tinha o poder do Espírito Santo, mas eu tive um enchimento no dia que eu fui batizado, tive. Só que meus 19 anos de idade, eu me tornei aqui tão pleno, tão cheio, mas eu não estava cheio do poder. Eu lembro que eu estava numa dimensão de uma intimidade, de adoração, um amor com Deus, uma transformação dentro de mim, uma pureza. Era uma glória, eu só queria saber do amor, não queria saber mais de profetizar, eu não queria saber do poder, eu queria Ele. Eu estava cheio dele, eu era visitado pela pessoa do Espírito Santo e tão enchido que eu chorava, tudo me quebrantava. Eu olhava para as pessoas, eu chorava, eu tinha um quebrantamento dentro de mim porque eu estava cheio do Espírito Santo. Agora, ser revestido de poder, estar cheio do poder do Espírito Santo, há momento que eu estou aqui, começo a ficar tão cheio de poder, que começa milagres a acontecer e demônios manifestar. O poder de Deus é para a manifestação de sinais e operação dos dons, e não é para a transformação do teu caráter. Só são guiados pelo Espírito Santo aqueles que nasceram de novo e passam a ter o caráter de Jesus Cristo. Todos que nasceram de novo, eles são guiados por Jesus, ou seja, esses sim podem ser cheios e transformados. Fala, a transformação está na regeneração e não no apoderamento de poder. Não existe transformação no revestimento de poder. Só existe transformação na regeneração, na mortificação, quando você está se identificando com Jesus na obra da cruz, da crucificação da tua carne. Quando eu estou sendo cheio do Espírito Santo, eu estou sendo esvaziado da minha vontade, da minha carne. Tem muitas pessoas buscando revestimento de poder e estão vazias do Espírito de Deus. Tem muitos que estão dentro do Evangelho brincando de derrubar a pessoa no poder. Tem poder, mas são vazios, desprovidos da pessoa do Espírito de Deus. Não são guiados pelo Espírito Santo. Não possuem o caráter de Jesus Cristo. Como é que pode, apóstolo, um cara pregar, manifestar demônio, curar enfermos, e o cara está deitando com as menininhas da igreja? Porque ele não é cheio do Espírito Santo. Ele não foi transformado pelo Espírito Santo. Ele não herdou o caráter de Cristo. Ele não tem o Espírito dentro dele. Pulou a etapa. Regrediu. Tem como regredir? Hebreus capítulo 6 nos exorta a tomar cuidado. Coloca ali Hebreus capítulo 6. Uma pessoa pode passar os 3 processos e regredir após para o primeiro? Pode, olha lá. E quando regride para o primeiro, talvez não tenha nem mais salvação para ela, olha lá. Sendo assim, considerando conhecer os ensinos básicos a respeito de Cristo, prosseguimos o rumo à maturidade, sem lançar fora novamente o fundamento do arrependimento, atitude inútil que conduz à morte e da fé em Deus. Olha lá agora, versículo 2. A instrução acerca dos batismos, fala batismo. Fala, existe batismo. Depois eu vou falar dos batismos que nós podemos receber. Da imposição de mão, da ressurreição do morto e justiça eterna. Olha agora. Por quê? Sigamos, pois, avante. E se Deus permitir, faremos isso. Olha agora. Ora, é impossível aqueles que uma vez foram iluminados, foram convencidos, entenderam o conhecimento, despertaram para a verdade, experimentaram o dom celestial, nasceram de novo, se tornaram participantes do Espírito Santo, começaram a ser guiados pelo Espírito Santo, e provaram os benefícios da palavra de Deus e dos poderes da era vindoura, foram revestidos de poder, e
mas se apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. É impossível que ela volte lá ao primeiro estágio, ser convencido de novo. Tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombaram dele publicamente. Fala, apostasia é regressão do primeiro estágio. A pessoa agora tem que voltar a ser convencida que está errado, no que a ganância, prostituição, adultério é errado. É o que mais tem dentro das igrejas do Evangelho. Pessoas que passaram por todos esses estágios, chegam, recebem o revestimento de poder, passaram e regrediram porque voltaram ao pecado. Está assim muita gente que quer pular o caminho de Gólgota, da crucificação, e quer ir só para o cenáculo, quer Pentecoste, mas não quer crucificação. Quer revestimento de poder, mas não quer ser cheio primeiro do Espírito. Jesus, volta lá em Lucas capítulo 4:1. Jesus foi cheio do Espírito. Fala, ele foi cheio. Fala, cheio. E retornou do Jordão, conduzido pelo Espírito Santo. Fala, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Fala, versículo 16 agora. Primeiro você tem que ser cheio do Espírito, tá? Aprender a ter caráter, aprender a ter o fruto do Espírito Santo. O que é uma pessoa cheia do Espírito, apóstolo? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Que anda no amor, do perdão, na misericórdia. Ela está cheia de compaixão, com o coração cheio de pureza, de verdade. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Quem está na verdade, quem está na justiça, quem não barganha seus valores. Irmão, eu prefiro uma pessoa cheia do Espírito Santo do que pessoa cheia do poder do Espírito Santo, mas que não passaram um processo de ser cheio do Espírito, mas quer poder, mas não quer a essência, não quer a vida, não quer o caráter, não quer a crucificação de Cristo. Nós precisamos de pessoas mais cheias do Espírito, tá? Cheias de poder, tem muitos por aí, mas tem pessoas vazias do Espírito dentro delas. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Fala, quando eu estou cheio do Espírito, eu estou cheio de perdão, cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de bons frutos, cheio de arrependimento, cheio de quebrantamento, cheio de amor por Deus, paixão pela presença. Irmão, já conheci muita gente cheia de poder, de dons, mas não tinha vida de oração, sabia disso? Recebeu o Pentecostes através da imposição da mão de outros. Tem muitas pessoas se encurtando no caminho, que vai no ministro, que tem poder e transfere poder, mas eu não posso te transferir caráter para você, tá? Não posso te transferir novo nascimento. Não podemos. Ninguém aqui pode receber uma transferência de mim e ser cheio do Espírito. Ninguém. Olha, eu fui cheio do Espírito Santo quando o apóstolo colocou a mão em mim. Quê? Tu foi cheio de poder. Poder tu pode receber. Tu carrega, daqui a pouco, talvez 2 dias depois ou amanhã, você já está vazio, sentindo tua carne de novo. Pô, cadê aquele poder que eu senti? Estava tão bem. Porque é poder. Podemos isso, apóstolo? Pode. Claro que pode. Tem muitas pessoas aqui que nem nasceram de novo. Entra aqui dentro e cai no poder, verdade não é? Aí você pergunta para ela, como é que você está sentindo? Nossa, estou sentindo leve, tão feliz, tão bem. E vai embora. E se esquece de voltar. Ai, 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 ai. Olha a diferença agora. Quando você está cheio do Espírito, e você é cheio do poder do Espírito, cara. Deus, Ele fará que o Evangelho se propague através da tua vida. Você é uma bênção, você se torna uma bênção, uma alegria no meio da igreja. Pessoa cheia do Espírito, do caráter de Deus, da imagem de Cristo, dos bons frutos, e cheia dos dons, do poder de Deus, são essas pessoas que nós estamos precisando. Da glória a Jesus. Olha lá agora, Lucas 4, coloca o 4,14, desculpe, 4,14. Então Jesus retornou para a Galileia. Fala, no poder do Espírito. Olha aqui, ó. Repita comigo, no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Fala, ele foi cheio do Espírito. Fala, ele voltou no poder do Espírito. Olha a diferença. O Espírito dentro e o Espírito sobre ele. Ele voltou com um manto sobre ele, revestido de poder, para começar a expulsar demônio, curar os enfermos, fazer milagres e maravilhas. Revestimento
Fala revestimento. Fala, ele me reveste. Fala, ele me coloca uma roupa de poder. Mas ele não está dentro. Não significa que ele está dentro. Mas recebereis poder quando descer o Espírito sobre vocês. É uma porção. Ela desce sobre nós. É todos os dias que você está na mesma porção de poder? É todos os dias que você está na mesma porção de poder? É todo dia que você está na mesma porção de poder? Não. Porque ele vem sobre nós e nos reveste de poder, sabe para quê? Para quebrar, desfazer as obras do diabo. Às vezes nós vamos sair para o evangelismo aqui, cai o poder de Deus sobre a gente, há um revestimento de poder, meu filho. É uma capa sobre nós. Ele vem sobre, mas isso não quer dizer que ele está dentro. Tem muitas pessoas no evangelho que estão assim. Elas querem só vestir uma capa de poder, elas só querem uma unção. Mas elas não querem a comunhão perfeita. Fala, a comunhão. Isso aí. Por isso que essas pessoas, elas vivem fazendo campanha de 40 dias, campanha disso aqui, campanha do poder, campanha disso aqui, vai lá buscar na conferência, em posição de montão, sempre atrás do homem. Sempre barganhando com Deus para ter poder. Barganha. Mas quem tem intimidade tem acesso à fonte do poder da glória. Fala glória. Resumo para vocês. Resumo. Não, peraí, antes de eu entrar no resumo, vai lá em Joel capítulo 2, versículo 28. Apóstolo, as pessoas podem então receber o Espírito Santo, o poder de Deus, sem ser transformada? Sim. Sim, vou te mostrar. Joel 2, 28, coloca para mim. Então, depois desses eventos, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. E os jovens ganharão visão. Vai no versículo 29, para eles verem uma coisa agora. Inclusive, sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias. Coloca na versão NVI agora. Sobre os servos e servas derramarei o meu espírito. Coloca agora na versão Almeida. Tem a NVT aí? Tem que ser NVT agora. É a mesma coisa, Almeida. NVT. Nova versão transformadora. Naqueles dias, derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e... Olha isso aqui. Você repara que toda a sentença do versículo está essa colocação aqui? Até mesmo. O que você entende quando fala até mesmo aqui? Pô, até mesmo um pobre pode ficar rico? Tipo assim, uma condição que é impossível, pode acontecer, correto? Qual é o nome do seu esposo mesmo? Até mesmo o Ronaldo pode expulsar demônio e ressuscitar mortos. Amém? Até mesmo a pastora Ana Lúcia pode andar sobre as águas. Aí tu olha, meu Deus, caraca, sério. Até mesmo crente que não tem caráter pode expulsar demônio. Até mesmo crente que não nasceu de novo pode receber poder para curar enfermos, expulsar demônio. Sério, apóstolo? Pode. Vamos lá na Bíblia então. Divergência entre ser transformados e ser usados. A Bíblia nos diz que nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Por mais carnal que você seja, toda humanidade vai ter um estado que vai cair. Arrumado, hein? Estou falando sério com vocês. Isso é uma pouca vergonha. Vocês tanto tempo não consertam o microfone, irmãos. Posso continuar? Sobre toda a carne. Fala, por mais carnal que uma pessoa é, ela pode receber o Espírito Santo.
mas andar com o Espírito Santo não. Jesus, ele primeiro vai ter que despir você do velho homem. Depois ele vai te vestir de uma nova criatura. E depois te revestir de poder para você ser usado por ele. Tem muita gente que quer só revestimento, mas quer colocar o poder sobre a velha roupa manchada do pecado. Ainda não se despiu do velho homem. Continua com o mesmo velho homem dentro do cristianismo e quer o poder de Deus, quer revestimento de poder, mas não quer se despedir da sua natureza da carnal. Hoje eu passei lendo livros, eu passei estudando algo que eu estava meditando. Jesus na cruz, você vê ele despido, nu. Quando você vai para a cruz, você tem que se despedir do seu velho homem. Ali ele morreu pelos seus pecados. Ali você morre pelos seus pecados. Você vê Jesus nu na cruz. Na sepultura, você vê as vestes sem Jesus. Você vê as vestimentas sem Jesus. É ali que você pega as vestimentas da ressurreição para a sua justificação. No Pentecoste, você é revestido de poder sobre a sua vida. Primeiro, nós estamos vendo Jesus sem roupa, depois a roupa sem Jesus, e depois Jesus te dando revestimento de dobrado de poder sobre você. Na cruz você vai ter que se despedir do velho homem. Por isso que muita gente não quer o evangelho da crucificação. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, se não me engano capítulo 2, capítulo 3, agora não me lembro, que muitos têm se tornado inimigos da cruz. Fala, inimigos da cruz. Você sabia que tem muito crente inimigo da cruz? Que se você pregar caráter e justiça, ele não gosta disso? Irmão, eu conheci, eu estive, eu convivi ali no meio. Eu sei do que eu estou falando para vocês. Por muitos lugares que eu fui, muito crente inimigo da cruz. Fala do nome de Jesus, mas odeia a cruz. Fala que esse negócio de orar muito não é de Deus, esse negócio de santidade não é de Deus, não é muito por aí. Querem arrumar pretexto que já estamos santos, que já estamos justificados, que tudo já está feito. Meu querido, tem muita coisa para ser feita na tua carne ainda. Tem muita mortificação, muito trabalho para a gente crucificar a nossa carne ainda, da glória a Jesus Cristo. E tem muitos inimigos da cruz, prega Jesus, mas não vive a cruz. Quer o que Jesus dá como riquezas, quer o poder do nome dele, quer o fogo dele, mas não quer a cruz. Abraão tinha na sua mão um cutelo e tinha fogo. Ele tinha nas suas mãos lá o cutelo lá para imolar Isaac, para matar a carne. E tinha fogo para queimar o sacrifício. Tem muita gente que não morreu ainda, mas quer ser algum tipo de sacrifício para Deus. Tem que morrer primeiro para ser o verdadeiro sacrifício agradável para Deus. Da glória a Jesus Cristo. Dois grupos que Joel 2 está falando para nós. Vossos filhos e vossas filhas, vossos servos e vossas servas. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visão. Até mesmo sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Os filhos são do grupo que foram convencidos, que nasceram de novo e foram guiados para ter o caráter transformado de Cristo. Até os servos, aqueles que só são servos, mas não se tornaram filho, há uma possibilidade de receberem o poder sem serem guiados pelo Espírito. Jesus falou para os seus discípulos, João 15, eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Em João capítulo 1, e todos que receberam o seu nome, deu-lhes poder para serem transformados, serem feitos filhos de Deus. Há uma promessa para os filhos e há uma promessa, e é o pão, a migalha que cai da mesa para aqueles que são só servos, que só querem usar o poder dele para trabalhar, mas não querem ter relacionamento com ele. Isso é uma verdade, irmãos, e é bíblico. É bíblico. Pode isso, apóstolo, acontecer? Pode! É o que mais acontece, irmãos. Como é que pode homens profetizar o teu CPF, falar o teu nome, pessoas ver cá expulsar demônios, e essa pessoa ter lascívia em cima de um púlpito, irmão? Você não vê crucificação nenhuma na vida dessa pessoa. Só vaidade, vaidade, vaidade.
exposição do corpo, exposição da aparência. Isso não é o evangelho crucificado, irmãos. É o evangelho só de poder, mas não é o evangelho de transformação. Você está entendendo que você pode estancar a obra da cruz na tua vida, a mortificação? Se eu não pregasse aqui dentro a obra da cruz aqui dentro, se eu não pregasse tanta rendição aqui, será que você seria a pessoa que você é hoje aqui dentro? Você se torna aquilo que você ouve, aquilo que você deixa influenciar teus ouvidos. Paulo diz que dos últimos dias, esse tipo de pessoa dentro do evangelho vão dar ouvido a espíritos sedutores, enganadores, pregadores de doutrinas falsas, homens que vão vir com espírito de sedução para baganhar com as pessoas. Espírito de sedução. Vão ser cheios de lascívia, cheios de ganância, vão ser cheios de luxúria para seduzir as pessoas pela aparência. Vão enganar as pessoas pelo quê? O poder das riquezas. Pregarão falsas doutrinas. O que é uma falsa doutrina? Remove a cruz, meu filho, só fica a falsa doutrina. Tira o evangelho crucificado, de abnegação, para você ver só. Tira a santidade para você ver só. É só remover o espírito de santidade que o resto se torna o quê? Tudo doutrina de demônios. Tem muita gente pregando coisas certas, verdadeiras, mas não vive o que prega. Pregar e ouvir coisas certas e verdadeiras não significa que são coisas que podem transformar vocês. O poder está não nas palavras que se fala, mas naquilo que se vive. Pregar que Jesus morreu, mas viver a mortificação, a morte dele é outra coisa. Tem muitas pessoas pregando um evangelho bonito, olha a verdade, mas faz igual Jesus falou para os fariseus. Ouça tudo que eles falam, mas não siga o caminho que eles seguem. Ouça, observa muito bem o que eles estão falando, mas eles não vivem. Coloca fardo sobre os outros, mas eles mesmos não podem nem com o dedinho levantar os fardos. Jesus deixou bem claro, os fariseus eram aqueles que pregavam verdade, mas não viviam, não seguiam a verdade. Jesus falou, ouça o que eles falam, mas não segue o caminho que eles vivem. Da glória a Jesus Cristo. Os filhos, derramarei do meu espírito. O Senhor quer chamar filhos aqui, não só servos. Fala assim, filhos, não só servos. Agora eu vou provar na Bíblia para você, que uma pessoa pode fazer milagres e maravilhas e não ter nascido de novo. E não conhecer Jesus Cristo. Falo, o novo nascimento é o conhecimento de quem Jesus Cristo é. É a natureza de Jesus revelada dentro do homem. Amém? Você concorda comigo? Vocês concordam? Esse é o novo nascimento. Coloca aí para a gente Marcos capítulo 9, versículo 38. Contou-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios e procuramos impedi-lo, pois afinal ele não era um dos nossos. Eita Deus! Alguns tentam fazer isso e dá errado. Tentam usar o poder do nome dele, mas daqui a pouco eles caem. Tem umas igrejas até que em Nova Iguaçu, tá? Igreja da espada do arcanjo Miguel. Tem nome de todos os anjos, Uriel no altar, tem poder, tem demônio manifesto lá mesmo. E tem milagre mesmo. Mas eles não sabem quem Jesus é. Alguns tentam fazer isso, caíram um montão já. Um monte já caiu. Tentaram usar o poder do nome dele, mas não suportaram por muito tempo. Os filhos de um certo homem judeu chamado Cefas foram tentar expulsar demônio de um homem numa casa mal assombrada em Atos capítulo 19. Quando eles foram expulsar o demônio, ele falou assim, eu vos esconjuro pelo nome de Jesus quem Paulo prega. Tentaram usar o poder de Deus. O poder do nome de Jesus. Só que ali a questão era mais séria. Estava lidando com um poder muito mais elevado. E o que aquele demônio disse? Paulo, eu sei que Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês, quem são? Eu conheci pessoas no Evangelho, famosas na mídia, começou a induzir as pessoas por um espírito de feitiçaria. Querer o Evangelho só para o poder é o espírito de feitiçaria. Isso está acabando com muitas igrejas, principalmente dentro do pentecostalismo e os neopentecostais.
neopentecostalismo, excessos de doutrinas de poder, excesso de espiritualismo que conduz as pessoas a viver, querer poder, mas não querer caráter e transformação. Confunde quem Deus é. É isso mesmo. Se tornar espíritas dentro da igreja, feiticeiros evangélicos. São esses que recebem revestimento, mas não são guiados pelo Espírito. Olha lá, um homem que expulsava demônio no nome de Jesus, mas não andava com os discípulos. Aí Jesus falou assim, ó, deixa eles expulsarem. Não há ninguém que me expulse demônio no meu nome, que depois fique falando mal de mim. Deixa eles. Vocês seguem o caminho. Deixa que Deus vai pegar cada um no juízo final. Pode ir. Pode continuar? Tem algum problema? Não, pode continuar fazendo, mas todos prestarão conta diante dele no juízo final. Todos vão ter que comparecer. Olha o que eu vou mostrar para vocês agora. Mateus 7, 22. Olha lá onde aquela pessoa pode ir. Ó. Olha lá. Ó. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Pessoas que não entraram na regeneração, pularam a fase da crucificação, quer revestimento de poder, quer profetizar na igreja, quer expulsar demônios, mas não tem caráter para isso. É possível então, apóstolo, uma pessoa receber revestimento de poder? Pode. Pode fazer o que for com poder, mas não significa que ela é salva, e nem que ela será salva. Não significa que ela anda com Deus, não significa que ela conhece a Deus. Pelo fruto você conhecerá quem é quem. Quem nasce, quem anda na regeneração, tem fruto. E Jesus disse, pelos frutos, vocês conhecerão quem são, quem é e quem não é. Pelo fruto. Ah, é um profeta de Deus verdadeiro, vai ver o fruto. O que ele faz na vida dele? O que ele faz com o dinheiro da igreja? O que ele faz? O que ele está fazendo com a tua vida? O que essas pessoas estão fazendo? Fruto. É mais importante do que o poder. Dons só são uma ferramenta que Deus usa para edificar a fé das pessoas, mas não significa transformar as pessoas. Dons ativa a fé, mas não dá transformação de fé. Só o fruto dá a fé que transforma. Da glória a Jesus Cristo. Dons e o trabalho não é mais importante do que para quem nós estamos trabalhando e a quem nós estamos servindo. Os dons não é mais importante do que você. E tem muitas pessoas colocando os dons como mais importantes até do que a própria transformação delas. É melhor ser uma pessoa de caráter transformado que ser usado por Deus e ir para o inferno. É verdade. Então, olha lá. Nunca vos conheci, afastai de mim, vós que praticais o mal, a iniquidade. Vocês estão vendo como isso é sério, irmãos, dentro do Evangelho? Nós que conhecemos Jesus, nos identificamos com Ele no Getsêmani. Somos levados para a cruz. Nos tornamos um com o nosso Mestre na sua morte. Nascemos de novo, como Ele na ressurreição, através do batismo no Espírito Santo. E somos usados por Ele no revestimento de poder, no batismo com fogo. Não pule processos na sua vida. Tem muitas pessoas que abandonou a comunhão, a palavra de Deus, porque cansaram, só quer poder agora. Estão caindo da sua própria salvação. No entanto, alguns que pularam essas etapas e começaram suas vidas cristãs no cenáculo, em vez de começar no Calvário. A pessoa só quer começar no Pentecoste. Sabe qual foi um dos problemas da igreja pentecostal que eu encarei? É que dentro da igreja, onde eu era a igreja pentecostal, as pessoas nasciam no Pentecoste ali dentro.
Jovens, era um mês, não passava de um mês, já eram todos batizados com o Espírito Santo e falavam em línguas, e profetizavam. Era rápido. Rápido. Uma semana. Era o cara aceitar Jesus, ficar uma semana no nosso meio, o cara era batizado com fogo. Recebia batismo, recebia poder, estava profetizando, estava colocando a mão nas pessoas, estava rodando o poder. Mas não nasceram de uma palavra de regeneração profunda. Não nasceram de um convencimento profundo da morte na cruz. Nós nascemos primeiro, irmão, quando nós morremos. Nós temos que morrer na cruz para ter um nascimento na sepultura de Jesus, para depois nós ir para o Pentecoste e dar glória a Jesus Cristo. Fala, é um processo que eu não posso pular. E eu estou falando sério com vocês. Estou falando seríssimo. Sabe onde está mais de 90% daquelas pessoas que eu conheci naquela igreja? Sempre só chega má notícia, irmãos. Pessoas que nasceram do Pentecoste, mas não nasceram no Getsêmani, não passaram pela cruz, não nasceram na cruz. Pessoas que se desviam rapidamente do Evangelho. Sabe por que elas ficam frustradas, pastor? Sabe por que elas caem muito rápido? Elas acham que porque recebem um revestimento de poder, que elas têm condição interior de suportar demônios, lutar contra demônios. Para lutar contra demônios, você não tem que ter muito poder, você vai ter que estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vem derrubar uma pessoa que é vazia dele. O Espírito Santo, os demônios vêm derrubar pessoas que são vazias do Espírito Santo, corrigindo o que eu estou falando. Demônios. Você pode aqui no poder, expulsa. Mas quando você for deitado, você tem que estar cheio do Espírito Santo, tá? Porque se Jesus não estiver dentro de você, você não suporta os demônios que você expulsa no poder. Tem muitas pessoas usando o poder, mas não tem caráter para sustentar o poder. Por isso que elas caem, elas ficam frustradas no Evangelho. Sabe por quê? Porque não entenderam que é um processo que tem que seguir. Sabe o que eu acho que foi maravilhoso na minha vida, irmãos? Deus não me deixou enganado no Evangelho. Não me deixou enganado. Ele me ensinou, Ele me doutrinou. Dentro do mover pentecostal, pentecostalistas, bravos, o Senhor me visitou ali dentro e me ensinou o caminho da regeneração, o caminho de uma vida crucificada, o que era ser cheio do Espírito Santo. Ele me ensinou, eu conheci a pessoa do Espírito Santo. A habitação dele veio dentro de mim para depois eu ter um revestimento de poder para suportar o poder. Muitas pessoas não têm essa habitação de comunhão, não têm intimidade, não têm comunhão com o Espírito Santo, mas que é revestimento de poder, estão caindo. Sabe qual é uma das preocupações mesmo no congresso? Porque eu prego tão firme, para pregar justiça, santidade aqui dentro, porque eu sei o nível do poder que cai aqui nesse lugar. Eu sei. E quando você está numa dimensão, fala, uma dimensão aberta, fala, os espíritos têm acesso. Os espíritos humanos têm acesso, crente, não crente, salvo, não salvo. Aquele poder que está no ambiente cai sobre todas as pessoas para convencer. Pode tocar uma pessoa, pode tornar uma pessoa naquele momento revestido em poder e de repente um ímpio, uma pessoa que estava aqui dentro e curar um enfermo que não é nem nascido de novo, foi nem batizado com o Espírito Santo. Pode! Claro que pode! O poder de Deus é altamente transferível. Deus falou para Moisés assim, ó, o Espírito que estava sobre Moisés. Moisés tinha um revestimento de poder, mesmo que ele não tinha um novo nascimento, mas era um homem dotado de um manto do céu, tinha um anjo que foi na terra, revestido de um poder tão sobrenatural, que ele operava em todos aqueles tipos de milagres, de maravilhas. Mas era um homem totalmente rendido à comunhão com a presença. Mesmo que não era nascido de novo, mas Moisés passou por um processo de mortificação. O Senhor tratou da carne de Moisés, deu a Moisés uma graça e uma condição. E Deus falou para Moisés, imparta do Espírito que está sobre você, sobre os 70 anciãos de Israel. 70 homens que profetizaram, quando Moisés estendeu a mão, o Espírito de poder caiu sobre 70 homens que não tinham nascimento do Espírito. Fora do arraial, teve 2 que continuaram a profetizar e receber o Espírito. Eram 70 mais 2. Olha só. O poder de Deus é altamente transferível. Os que estavam dentro do arraial recebeu, mas tinha uns que estavam lá fora, que o Espírito caiu também sobre eles e começaram a profetizar. Deus pode usar qualquer pessoa, até uma mula, para profetizar?
Não vai usar um homem carnal na terra? Eu quero que vocês entendam que o poder de Deus é acessível a todos. Mas a salvação, a sua presença, somente para quem nasceu de novo. Por isso que vocês vê tanto escândalo no evangelho pelo mundo. Tantas coisas acontecendo, porque homens receberam transferência de poder, mas não tiveram uma transferência de justiça e de santidade na vida deles. E finalizo com vocês aqui. Muitos são chamados, mas poucos são transformados. Não querem mudar suas vestimentas. Coloca para mim Mateus capítulo 22, versículo 14. Portanto, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Poucos, de fato, são escolhidos para serem dele. Poucos pertencem a ele. Embora muitos estão aí sendo usados, mas poucos são escolhidos por Deus para uma verdadeira obra nessa terra e para a salvação eterna da sua alma. Eu deixo para você, para finalizar essa mensagem, Mateus capítulo 22, versículo 1. Coloca o versículo 1. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para os seus filhos. Fala, seus filhos. Olha que até os filhos pode ser reprovado, hein? E por isso enviou o seu servo a conclamar aos convidados para a boda do filho, mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com ordem: dizeis aos que foram convidados que lhe preparei um banquete. Os meus bois, meus novilhos gordos foram batidos, e tudo está preparado. Vinde todos convidados para a boda do meu filho. Mas os convidados não deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Outra ainda atacou seus servos, maltrataram e assassinaram. Vamos lá. Está falando de Israel e muitas outras coisas, mas presta atenção no sentido que eu vou trazer para vocês. E o rei indignou-se sobremaneira. Enviou o seu exército e aniquilou aqueles criminosos, incendiou aquela cidade. Então disse o rei aos seus servos: o banquete do casamento está posto, contudo meus convidados não eram dignos. E depois as esquinas, as ruas, convidai para a boda todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quanto puderam encontrar. Gente de boa e má, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete da boda ficou repleta de convidados. Olha agora o que acontece com a vida de muitas pessoas no Evangelho. Entretanto, o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa. E percebeu que um homem não tinha o quê? Trajado as vestes. Fala, não mudou de veste. Ele não se despiu para se revestir, para estar sentado ali. Muitos podem ser convidados, muitos podem sentar na boda, na mesa, mas não querem trocar suas vestes. Versículo 12. Indagou-lhe: amigo, como adentrasse esse recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-vos os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas, e dali haverá grande lamento e ranger de dente. Muitas pessoas querem sentar, querem receber das bênçãos, mas elas serão reprovadas porque elas não estão mudando as suas vestes no Evangelho. Querem revestir do poder, quer colocar sobre as vestes sujas do pecado, mundana, do velho homem, o poder. Se esconde debaixo disso, mas não estão se trocando, não estão colocando as vestes puras, limpas, para serem dignos de estar na presença do rei. Ele vai dizer naquele grande dia: nunca vos conheci, apartai de mim vós que praticais a iniquidade. E vocês que vão viver cada vez mais um mover sobrenatural nesse ministério, porque aqui está um grande movimento do reino de Deus, de poder, de curas, milagres. Vou treinar muitas pessoas ano que vem para trabalhar no poder de Deus. Não se engane. Caráter e dons
não são a mesma coisa. Justiça e o poder não são a mesma coisa. Nós queremos pessoas aqui completas. Pessoas que sejam cheias do Espírito e sejam cheias do poder do Espírito. Fique de pé glorificando a Jesus Cristo. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Amém. Você recebe essa palavra? Então não é o conto de poder do Espírito que eu tenho, mas é o conto do que o Espírito tem de mim. É o que importa. O manto do poder de Deus, eu chego aqui, ele vem. Os anjos vêm. Porque foi herdado. Mas eu não ouso subir aqui sem passar horas na presença dele e estar com ele. Eu luto para estar diante dele, sempre vestido da sua santidade. Se despir não é fácil. É um processo que Deus vai te levar de quebrantamento sobre quebrantamento, arrependimento sobre arrependimento. Ele vai transformar seu caráter, até que a palavra dele habite dentro de você. Vocês precisam da palavra de Deus, irmãos. E vocês precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Hoje fica uma palavra de exortação, uma palavra de alinhamento, uma palavra de entendimento, uma palavra de edificação para a sua vida. Que vocês nesse Natal nasçam de novo e sejam cheios de Jesus dentro de vocês. Fala, obrigado, Jesus, pela sua santa palavra. Vamos aplaudir mais uma vez, Jesus.